Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que tem como objetivo falar sobre futebol, diferentes esportes, todas as modalidades esportivas. A gente tenta diversificar aqui na Rádio Ninter, trazendo os destaques do esporte e ações que são, digamos assim, valorosas, diferentes para o esporte, histórias diferentes. Mas eu também já dou as boas-vindas para o meu companheiro aqui, o Flávio Ducati. Seja bem-vindo, Flávio. Olá, Evandro, muito obrigado. Um prazer estar aqui novamente hoje para falar sobre treinador de futebol, né? Uma profissão aí que exige paixão, motivação, liderança e muita resiliência aí para quem deseja atuar nessa área. Isso mesmo, Flávio. Então a gente vai abordar esse assunto de hoje aqui na Rádio Ninter. E recebemos, para isso, né, é um prazer receber o Flávio Ducati aqui no programa. E aí, né, a gente vai conversar também, recebemos com o professor Fábio Alves Ferreira, ele que é orientador educacional dos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física da Uninter, vinculado ao Polo de Educação à Distância do Centro Universitário Internacional Uninter de Petrópolis. Inclusive, o professor Fábio foi egresso do curso de bacharelado em Educação Física da Uninter. E o que mais, Flávio, que a gente pode falar desse convidado de hoje? Fala um pouquinho mais desse histórico dele aí. Então, o professor Fábio, né, em fevereiro, ele lançou aí o livro Futebol, Mais que um Esporte, Uma Paixão, Vontade de Vencer. A obra reúne aí dois temas, né, futebol e motivação. E tem como prefácio aí o ex-treinador, né, René Simões, né, que inclusive foi técnico aí do Curitiba. É importante destacar também que Fábio tem mais de 20 anos de atuação, né, experiência, atuando na profissão de advogado, mestre de Direito pela Universidade de Coimbra e foi também auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, no município de Petrópolis, né, lá no Rio de Janeiro. Então vamos dar as boas-vindas, então, para o professor Fábio Alves Ferreira. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite ao Evandro, ao Flávio. Quero agradecer o convite, para mim é um orgulho muito grande. Eu, como você disse, Evandro, eu sou egresso e tenho orgulho de ser egresso da Uninter. Me formei em Educação Física pela Uninter. O curso, assim, fantástico, extraordinário realmente de Educação Física, e que atendeu bastante aquilo que a gente buscava dentro dessa ideia que a gente tinha, né, da formação para coaching, especialmente treinador de futebol. Então, assim, parte de tudo nessa caminhada, nessa nova caminhada que eu escolhi lá em 2017, quando eu resolvi fazer Educação Física, eu devo grande parte disso aí ao Uninter e a toda essa passagem aí pelo curso de Educação Física, pelo bacharelado de Educação Física da Uninter. Legal, professor Fábio Alves Ferreira, né? Bom conhecer. E aí, queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que surgiu esse interesse seu pela educação física, né? Alguns anos atrás aí, né? 2017 você começou essa trajetória, começou a estudar o bacharelado em Educação Física, e também queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você executa na função de orientador educacional, né? Depois de fazer o bacharelado, você acabou sendo contratado também para ser orientador educacional do Polo da Uninter de Petrópolis. Então eu queria que você contasse um pouco como que surgiu essa paixão e essa oportunidade. Na verdade, assim, lá atrás, muitos anos atrás, eu passei no vestibular, né, para Direito e para Educação Física. Direito na Católica e Educação Física na Federal do Rio de Janeiro. E optei, na época, pelo bacharelado em Direito, pela Faculdade de Direito, que era o meu grande amor, vamos dizer assim. Mas paixão a gente não esquece. E em 2017, depois de muitos anos, eu já consolidado na minha profissão de advogado, tendo exercido várias funções, eu resolvi fazer a educação física e resolvi seguir esse caminho da educação física aí como uma busca pessoal realmente daquilo que eu sempre quis e que ficou ali, naquele momento ali, adormecido. Então, renasci com a educação física e segui. E, claro, como eu tinha o mestrado,
como eu já tinha sido, inclusive, avaliador institucional do MEC, fui coordenador de algumas faculdades de Direito aqui no Rio de Janeiro, ajudei a montar a faculdade de Direito, fiz planos pedagógicos. Acabou que o polo, depois que eu me formei, até pelo meu desempenho também de notas, de trabalho de conclusão de curso, que, aliás, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre futebol feminino, característica e importância do futebol feminino no Brasil. Depois que eu terminei, efetivamente, a faculdade de Educação Física, o Polo acabou me convidando para ficar como tutor, e assim, é um trabalho bem interessante, porque agreguei aquilo que eu gosto, que é a Educação Física e o futebol, que é uma parte também que eu gosto, com a academia. Eu estou há muitos anos dando aula, embora hoje em dia muito mais na pós-graduação, mas voltei aí para a graduação na Educação Física, convite do Polo, e uma experiência muito rica, porque você começa a trabalhar com outras valências e também a ensinar, e ensinando também a gente se aprende, né? A gente aprende muito. E aí, efetivamente, desenvolvi esse trabalho da Educação Física. Legal, professor. Legal, professor Fábio. E aí, a gente já vai abordar as perguntas relacionadas à profissão treinador de futebol. A gente vê a importância, né, de um técnico de futebol, Fábio, para fazer a gestão de um grupo de atletas, seja no futebol feminino, masculino, né? Tem que ser líder, tem que ter empatia, tem que ter esse aspecto de liderança dentro da equipe. E a gente vê a importância de um técnico no esporte, né? E cada vez mais também a gente vê esse aspecto da profissionalização do futebol, as escolas de formação técnica, os cursos que são exigidos também pela Confederação Brasileira de Futebol, que a gente viu nos últimos tempos. Então são detalhes que a gente vê que cada vez mais os aspectos de profissionalização, né, do treinador. Não basta você ser atleta, né, jogar por um tempo, você já não pode ser técnico, né? Você tem que passar pela categoria de base, depois passar por toda essa preparação. O profissional da educação física em si, né, ele tem que ter a licença. Se eu não me engano, acho que o treinador de futebol para ex-jogador não é necessário a licença, né? Ele pode já se aposentar e já dar início diretamente na carreira, né? Agora, para o profissional de educação física, ele tem que ter ali a licença, né, para começar desde uma categoria de base, subindo para a série D, C, B e A, assim sucessivamente, né? Mas aproveitando então já lançar a pergunta para o professor, eu queria saber dele como surgiu então esse desejo pela profissão, né, de treinador de futebol. Então, eu fui fazer educação física primeiro pela paixão, mas também para ser treinador de futebol, exercendo a profissão com conhecimento científico, técnico. E aí só quero aqui trabalhar um detalhe. Você não precisa ter as licenças para ser treinador de futebol se você é formado em educação física. Até por força de leis federais que garante ao profissional de educação física, que tem a lei do treinador, e dá preferência aos profissionais de educação física na função de treinador em qualquer esporte. E é isso que a gente precisa começar a mudar no Brasil, porque a gente tem essa visão contrária. Não, você se formou em educação física, agora tem que fazer as licenças. Não. Você, como profissional de educação física, você está mais do que habilitado a ser treinador em qualquer modalidade, em qualquer esporte. É claro que o jogador, o atleta profissional que praticou, ele tem mais facilidade porque ele acabou tendo network, ele tem o conhecimento informal de quem praticou, mas eu sempre dou como exemplo assim, a pessoa passou por um tratamento de saúde muito longo, se curou, ela conhece daquela doença, ela pode ser médica? Então a gente tem que tomar às vezes esse parâmetro. É claro que aquele conhecimento informal que ela adquiriu vai ser muito útil se ela estuda também. E é o que hoje se tem as licenças. O que a licença faz é trazer o conhecimento informal que o atleta tem, que é muito importante, com o conhecimento formal, para que ele possa desenvolver a carreira de treinador da melhor maneira possível. Por outro lado, aquele que só se formou em educação física, aquele que se formou em educação física,
ele tem o conhecimento formal e, ao passar pelas categorias de base, o que ele faz é adquirir aos poucos o conhecimento informal, porque essa conjugação do conhecimento formal e do informal é que vai ser importante para você, de repente, se tornar um grande treinador de futebol. E quando a gente fala de grandes treinadores, o treinador, a principal função dele é desenvolver o atleta, é desenvolver a equipe. Né? O treinador é aquele que potencializa o atleta para além da sua capacidade. Porque o atleta por si só, muitas vezes, quando ele é muito determinado, a gente poderia falar de exemplos até do basquete, como Kobe Bryant, Michael Jordan e muitos outros, ele vai se desenvolver. O ponto é quando eu tenho um treinador que é capaz de me potencializar ainda mais. E é aí que entra a diferença do treinador para os grandes treinadores e entra toda essa questão de liderança, como a gente lidera, né? Numa gestão autocrática ou democrática, mas com uma liderança que faz realmente as pessoas manterem o seu propósito. E aí você vai estar dentro da linha de desenvolvimento do talento. Porque aí você realmente está desenvolvendo o talento, você está explorando dele o máximo que ele tem. Então, o bacharel de educação física, ele está mais do que habilitado a ser treinador. Mas habilitado no aspecto formal, mas tem todo o aspecto informal. Então, quando ele vai fazer as licenças, quando ele vai fazer, por exemplo, uma especialização em futebol, uma pós-graduação, como nós temos aí, né, Brasil afora, como a que eu fiz, né, por exemplo, na Federal de Viçosa, ou os cursos que eu fiz na própria Uninter, específicos de futebol, você, na CBF também, já fiz alguns cursos na CBF, você ganha os dois lados. Você vai ganhando novas valências que vão te desenvolvendo para que você possa desenvolver a parte técnica, tática e cognitiva do futebol e do jogo, do entendimento do jogo. Para que você possa, então, desenvolver o talento, independentemente da idade. Para que você possa potencializar aquele atleta, para que ele esteja sempre se superando. Né? Um exemplo disso é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um atleta nato, né? Ele está sempre em desenvolvimento, ele parece que nunca quer parar, né? Ele não quer ter o limite ali de achar que aquele dia dele já foi suficiente. Se ele fez 3 gols, ele quer 4. Mas como ele quer 4? Só porque ele quer? Não. Porque ele se desenvolve. Porque ele trabalha efetivamente para isso. Legal, professor Fábio, você explicar aí um pouquinho da tua formação, compartilhar essa experiência conosco no programa de hoje. E aí, aproveitando essa oportunidade, pedir também para o professor Fábio falar um pouquinho desses aspectos das experiências que você teve, né? Seja como técnico, no cargo de técnico, falar um pouquinho mais desses cursos que você tenha realizado, ou visitas de networking, né? Que eu acho que é legal também essa troca de experiências, né, com outros profissionais, acaba agregando, né? Trazendo mais aprendizado na formação desse profissional, seja o profissional da educação física, o bacharel, e também na profissão de treinador. E aí depois também vou pedir para o nosso colega aqui, para passar enquanto o professor estiver explicando, passar algumas fotinhas aí das atividades que o professor fez. Acho que é bacana também para a gente ilustrar. Evandro, ótima pergunta sua. Essa troca de experiência é muito enriquecedora, né? Eu fiz a especialização em futebol na Federal de Viçosa, lá no Núcleo de Pesquisa e Estudo do Futebol, coordenado pelo professor Israel Teodo, que é conselheiro, né, e consultor tanto da Comebol como da FIFA, assim como da CBF. Talvez uma grande referência na ciência do futebol, demonstrando que eu preciso de ciência. Não dá para trabalhar o futebol apenas sobre o aspecto do boleiro, né? Eu preciso entender modelo de jogo, concepção de jogo, princípios básicos, tem toda uma estrutura por trás. Tem concepções de treinamento, como é o caso, né, descrito pelo professor Vitor Frade, de Portugal, do Porto, junto com o professor Júlio Garganta. Essa experiência aí, né, da foto, por exemplo, é lá no NUPEF, na Federal de Viçosa.
Então, com o professor Júlio Garganta, o chamado modelo de periodização tática, basicamente mudou muito em termos de treinamento do futebol. Tem o Paco Cerolo e o Guardiola, que são oriundos do espaço com fases, que é outra modalidade de treinamento também. Então, essas experiências são muito enriquecedoras para que você possa entender o futebol para além das 4 linhas. E fiz alguns cursos, né, na própria Uninter, fiz cursos no D360, cursos na CBF, sobre futebol na CBF especificamente, né, aí a nossa foto com o professor René Simões, que fez carinho de prefaciar meu livro sobre futebol. Nós fizemos característica do futebol feminino na CBF, um curso assim, muito interessante sobre detalhes do futebol feminino, do desenvolvimento dele. Fizemos um curso lá também sobre jogos ofensivos e modelos de jogos, escolas sul-americana e europeia de futebol. Então a gente veio se aperfeiçoando ao longo do tempo. E assim, experiência com futebol, né? Além de ter sido jogador até o sub-15 na minha cidade, onde disputei campeonatos, fui campeão como jogador sub-15. Eu vinha o ano passado num projeto social como treinador. Esse ano, agora em fevereiro, assumi um time profissional da cidade no sub-11, categoria sub-11. Ontem, inclusive, estreamos no Campeonato Carioca na Taça Guanabara sub-11, série bronze, em que vencemos, né, lá o Esporte Clube Veracruz, que eu estou, que é um time de formador de base da cidade. E no campeonato estadual ontem, na estreia, minha estreia como treinador do time profissional, formador de base, nós vencemos o Volta Redonda por 5-3, num jogo muito bonito de ambas as equipes, ambos com propositura de jogo, intensidade, trocação, um jogo para garotos de 11 anos que realmente surpreende pela qualidade técnica que ambas as equipes mostraram em campo. Pode voltar, Flávio. Bacana, professor. Então, aproveitando esse gancho, então, queria fazer uma pergunta para você. Como um técnico de futebol contribui na montagem de um elenco, né, numa equipe, né, num time de futebol? Assim, primeira coisa para o técnico que é muito aconselhado primeiro, contexto do clube. Qual é o modelo de jogo do clube? A partir do modelo de jogo, qual é a concepção, a ideia de jogo que o treinador tem? E aí é importante para quê? Para que o clube não contrate fora daquele modelo. Senão você fica igual quebra-cabeça. Você pega peças que são boas para outro quebra-cabeça. Mas para aquele que você tem, não vai te solucionar, não vai montar o teu quebra-cabeça. Então, qual é o teu modelo de jogo? Qual é o histórico do clube? Qual é o contexto do clube? O que aquele treinador tem de ideias? Para que você possa, então, ajudar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de um jogo verticalizado, um jogo apoiado, que você faça uma marcação alta, com volantes que saiam para o jogo, mas, sobretudo, tem uma capacidade muito grande de marcação. Então, o clube vai contratar um volante porque ele é um craque. De repente, é um excelente, excepcional jogador. Mas para o modelo de jogo, para a concepção de jogo do meu clube, do meu time, da minha equipe, e do que o clube pretende em termos de filosofia, não é um jogador que vai se encaixar. Então você vai fazer uma excelente contratação em termos de nome, mas que talvez não vai render aquilo que ele possa render para a equipe, dentro do que você tem de modelo de jogo. É claro, você chega em um clube que não tem condição de contratar, que aqueles são jogadores, você vai ter que se adaptar. E o líder tem que saber adaptar e aproveitar o máximo possível dos seus liderados, para que possa potencializá-los. A principal função de um grande treinador é potencializar o atleta. O atleta é o ponto importante. O atleta é o centro de tudo junto com o clube. Ele tem que ter essa filosofia de clube, de equipe, de liderança, de fazer realmente aquela equipe trabalhar mais do que ela pode. E também, professor Fábio, eu queria que você falasse um pouco dessas habilidades e competências, né, que você teve que desenvolver, né, para se aprimorar na profissão, né, seja alguns exemplos aí, gestão de equipes, lideranças. Queria que você então deixasse algumas dicas, né, para quem quer, quem sabe, ser um futuro técnico de futebol. Assim, precisamos de muitos no Brasil,
com muito estudo. O brasileiro ama o futebol, é apaixonado, mas precisa entender que não dá mais para trabalhar só com a visão seguinte: distribui colete, vamos jogar bola, vamos treinar correndo no campo, vamos dar 100 voltas no campo. Por acaso alguém vai ser maratonista? Né? Então eu preciso de jogadores inteligentes. Então a primeira coisa, jogadores inteligentes com um desenvolvimento de cognitivo. Então a gente precisa de treinadores que, primeiro, busque o conhecimento constante, não só no futebol, mas nas mais diversas áreas. As áreas humanas, as áreas científicas, as áreas de física, né? Tempo e espaço. Qual o tempo e espaço da bola para você fazer um lançamento? É física. É matemático. O Guardiola, por exemplo, foi estudar xadrez para desenvolver e aperfeiçoar o jogo posicional. Porque no xadrez você tem as posições que as peças andam, os corredores. Então você precisa de um conhecimento, de uma leitura para além do futebol. Você precisa buscar o conhecimento, ter essa vontade. Segundo, você precisa ser muito resiliente, você precisa se adaptar às situações. Você precisa estar em constante contato com pessoas que possam te ajudar a elevar. Então você precisa muito da humildade, você precisa muito de uma capacidade de aprender, de entender que é preciso um aprendizado constante e desenvolver sempre autocrítica, né? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer melhor? Como eu posso desenvolver ainda mais? Então, assim, o líder, a ideia do líder servidor, né, que a gente tem no livro Monge Executivo, que é um best-seller na área. A gente precisa servir, a gente precisa buscar autoconhecimento, a gente precisa buscar aperfeiçoamento, a gente precisa inspirar as pessoas. Então a gente precisa, sobretudo, ter propósitos. Qual é o propósito? O que eu quero? O que eu quero com aquela equipe? Você precisa inspirar. E quando você realiza isso, ou quando você consegue achar essa chave, você consegue desenvolver. O Ferguson, o Alex Ferguson, que é um dos maiores técnicos de todos os tempos, diz também que é muito importante você ter autoconfiança no trabalho que você está fazendo. Então, aquilo que você está fazendo está dentro do que você se propõe. Então, você vai gerar sua autoconfiança no trabalho realizado para que você tenha êxito como profissional. Às vezes, ninguém vai saber seu nome, ninguém vai te conhecer, mas muitos atletas que talvez vão despontar vão ter passado por você pela sua capacidade de tê-lo desenvolvido, sobretudo na fase inicial, que é de suma importância, que é a base. Bacana. Professor, eu queria saber de você, a gente está vivendo agora no futebol atualmente um processo de renovação dos treinadores. Existe aí os treinadores da velha guarda, né, que muitas vezes chegam aí para apagar um incêndio, tapar um buraco ali, acalmar os clubes, né, que vivem momentos delicados. Mas eu queria que você falasse então sobre esse processo de renovação dos treinadores aqui no futebol brasileiro. Olha, eu vejo muito positiva a renovação. A gente está pegando muitos treinadores bons com áreas formativas e o informal, aquilo que eu falei, conhecimento formal e informal, muitos formados em educação física, o que é importante porque traz o conhecimento científico, traz o conhecimento formal, muitos inclusive com especializações e cursos sobre futebol, muitos inclusive formados pela Federal de Viçosa, ou foram para a Universidade do Porto, ou para os outros grandes centros de futebol para conhecerem futebol, ou curso pela própria CBF, que demonstra essa busca do conhecimento, e a gente vê um novo entendimento do futebol, como é o caso do Diniz, que já tem mais tempo, é claro, como é o caso, por exemplo, do Jair Ventura, como é o caso do Barbieri, que agora está no Vasco, fazendo um bom trabalho no Vasco, independentemente dos resultados que tiveram agora, e muitos outros que a gente poderia citar aí, e que têm se mostrado fantástico, como é o caso agora do Atlético de Minas, que é um caso específico, teve um trabalho muito bom nesse campeonato mineiro, do América Mineiro também, embora esteja lá o Wagner Mancini, que é um ótimo técnico, mas por trás do Wagner Mancini tem toda uma estrutura lá no América Mineiro, de profissionais de formação de base, tanto é que o América Mineiro chegou no final da Copinha, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, com trabalhos de profissionais
profissionais excelentes, formados em educação física e que também foram buscar o conhecimento formativo e informativo, com especialização em futebol, buscando essa conjugação ciência e futebol, que é o que tem a Europa trabalhado há anos, com metodologias, isso é importante. Ter metodologia de trabalho desde a base ao profissional, que o professor Próspero Paoli fala muito. O professor Próspero, que hoje coordena toda a base do Corinthians, é uma das grandes referências nessa área, juntamente com o professor Jael Teodo. Então, assim, quando você trabalha isso, você entende isso, isso desenvolve. O Brasil precisa disso, precisamos entender isso. Isso aconteceu lá fora. Eu devolvo uma pergunta para vocês. Por que nós não temos treinadores brasileiros em grandes clubes europeus? Nós temos vários treinadores lá fora, treinadores fantásticos, mas por que não temos em grandes clubes europeus? Porque faltou isso em algum momento, talvez, e agora a gente tem revelado isso e felizmente temos revelado esses grandes profissionais. Então, professor, só para a gente deixar um pouco mais leve até, o professor citou um pouquinho na questão de termos excelentes técnicos brasileiros, né? Enfim, hoje, nesse momento atual, até uma opinião sua, mais pessoal, quem você escolheria para técnico da seleção brasileira? Ou quais opções que você acha que se encaixaria mais no perfil da seleção brasileira? Antes de falar do seu livro. Bem, vamos lá. Vou até aproveitar essa parte para falar, né? Nós tivemos grandes escolas de técnicos, né? Eu, por exemplo, sou um apaixonado e um admirador profundo do professor René Simões, que sempre trouxe o conhecimento para dentro do futebol, tanto que ele tem defendido muito a ideia da gente mudar, trabalhar com a ideia da intensidade, de modelo de jogo. É um treinador, um profissional assim, fantástico, né? Teve aí recentemente pelo Coritiba, ajudando aí o Coritiba, como ajudou vários outros clubes pelo mundo afora, pelo Brasil. Excelente trabalho, agora faz, né, aniversário, se não me engano, 25 anos que ele levou a Jamaica para a Copa do Mundo, sua única Copa do Mundo. Né? Apaixonado pelo trabalho do Filipão, pelo trabalho do nosso querido Tele Santana, como muitos outros técnicos brasileiros que mereciam aqui, a gente poderia ficar falando aqui em termos de referência, que fizeram excelente trabalho, né? Levi Cooper, Muricy Ramalho, muitos outros. Né? Eu vou limitar aqui ao René Simões, abrindo aí esse elogio a todos os nossos técnicos brasileiros que passaram e deixaram muito, e deixam ainda muito, de conhecimento para a gente. Mas hoje, se eu fosse escolher técnico, opções, se a gente fosse pensar em técnicos brasileiros, eu te diria que eu me sinto assim meio fora da caixinha, porque eu gosto vamos dizer assim, de alguns modelos assim de jogo que me encantam muito dentro dos técnicos brasileiros, como é o caso do estilo do Sul. Eu acho que o estilo do Sul é muito forte. E a gente tem lá o Mano, né? O Mano Menezes. Vai voltar para a seleção? Não vai? Ele tem toda uma experiência que foi adquirida desde que ele esteve lá e até hoje, que tem feito o Inter funcionar muito bem. Você tem o Odair Hellmann, que teve trabalhos fantásticos, ajudou a estruturar vários clubes, a gente não pode esquecer isso. Você tem o Diniz, que tem feito um bom trabalho no Fluminense. Agora, o que a gente quer de seleção? A gente quer deixar um legado. Como a Pia Sander tem deixado na seleção feminina e no futebol feminino do Brasil. Por que não um técnico estrangeiro? E eu acho que dentro de uma concepção de técnico estrangeiro, o que mais se aproxima do estilo brasileiro é o Ancelotti, né, do técnico do Real Madrid. Então, assim, eu hoje, se tivesse, Fábio, você pode contratar um técnico, qualquer ele que seja. Eu me contrataria. Não podendo me contratar, eu traria o técnico do Real Madrid hoje para comandar a seleção brasileira pelo estilo de jogo, né? Ele joga ali com a defesa bem postada, 2 volantes, um meio de campo solto e 2, basicamente, pontas, né? Extremos ali velozes, que é o Vinícius Júnior por um lado, o Rodrigo por outro, com um centroavante de ofício com qualidade, que é o Benzema. Então é um jogo de proposição, um jogo de imposição, um jogo de ataque constante, um jogo de intensidade, um jogo bonito de se ver, buscando a vitória o tempo todo. Então eu se tivesse que escolher,
puder escolher, eu traria realmente o Carlo Ancelotti pelo perfil, pela forma de trabalho, pelas ideias de jogo que ele tem. Você me fala, o Abel Ferreira, excelente técnico também, é um estilo diferente, mas um profissional extremamente capaz, como se mostrou. O Jorge Jesus é outro técnico também, com uma capacidade muito grande de trabalho, que entende o futebol brasileiro, entendeu muito bem o futebol brasileiro. Então nós temos assim muitas pessoas capazes, profissionais capazes, que poderiam estar ali hoje comandando a seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. A minha preferência pelo estilo de jogo, pela forma de jogo e pelo que nós temos de raiz de futebol brasileiro, seria o técnico do Real Madrid hoje, sem dúvida nenhuma. Legal, professor Fábio. É muito legal você falar das suas referências, né, que servem como inspiração, né, pro trabalho do técnico de futebol ou treinador de futebol. E bacana também você trazer esses diferentes exemplos, né, e também citar um excelente treinador como o Carlo Ancelotti. E aí, Flávio, o Ancelotti quer comentar um pouquinho? Não, só, né, aproveitando o gancho que o professor falou aí, né, a seleção brasileira sem técnico é um dos candidatos, né, um dos fortes candidatos aí a assumir a seleção. Ainda não tem a resposta final, né, mas é o preferido da CBF para assumir a seleção aí nos próximos meses. Então a gente ainda aguarda o desfecho final dessa novela, né. Mas é um dos favoritos aí, acredito que talvez tenha tudo para dar certo. Com certeza, Flávio. Até os representantes viajaram para a Europa aí, o Carlos Ancelotti tem contrato aí até a metade do ano. Ramon Menezes está assumindo aí, né, o comando internamente, né? Trouxe alguns jogadores diferentes, principalmente aqueles com que ele trabalhou, né, na categoria de base, bacana, né? E a gente falou de um processo de renovação dos treinadores, né? O Ramon Menezes também agora assumindo de forma interina, mas está dando também um processo de renovação para a seleção brasileira após a Copa do Mundo, né? Trazendo bastante jovens ali que foram campeões do Sul-Americano, né? E bastante ali, uma garotada boa de bola. Vai dar uma cara nova para a seleção brasileira e eu acredito que bem treinado, bem entrosado ali, tem tudo para dar certo. Então, né, diante desses comentários e também dessa última pergunta, queria perguntar então para o professor Fábio para ele falar um pouquinho, né, do livro que ele lançou em fevereiro agora, recentemente. O professor Fábio lançou o livro Futebol Mais Que um Esporte, Uma Paixão, Vontade de Vencer, pela editora Literar. Né, o lançamento ocorreu lá na Livraria Nobel, né, a gente viu nas fotos ali, né, com o René Simões, que fez o prefácio do livro. Mas, professor, queria então que você falasse então, do principal motivo que ele fez escrever essa obra, o que o leitor pode encontrar também, e também destacar que foi o segundo livro mais vendido aí durante o mês de fevereiro, só para a gente dar esse toque aí, né, então... Professor, queria que você falasse então um pouco. Eu tinha que fazer o trabalho da pós-graduação, né, de especialização em futebol, e já tinha me direcionado a escrever um livro sobre história do futebol. Só que fazendo a pós e me deparando com muitas leituras, a gente entrou na ideia, que é trabalhado muito na pós, da desenvolvimento de talento. E dentro do desenvolvimento de talento, a ideia das 10.000 horas, né, que é uma teoria americana, hoje mundial de concepção, que trabalha com a ideia, inclusive do cognitivo, de trabalho de 10.000 horas para você buscar excelência dentro da ideia de automatização do pensamento, né, do raciocínio de hábitos, de comportamentos, para você se tornar um expert. Então, a gente se deparou com alguns parâmetros de desenvolvimento de talentos que são importantes para ser autor. E alguns números interessantes dentro disso. Ligados ao que? A tomada de decisão. Porque a tomada de decisão é importante no esporte também. Não só nos negócios, na vida, mas no futebol, principalmente hoje em dia também. Né? Aquele passe que eu vou dar, aquele chute que eu vou dar, isso tem que ser cada vez mais rápido. O futebol tem ficado mais intenso cada vez mais rápido. E que dados a gente se deparou? Alguns dados históricos. Exemplo. O que tem de comum? O Pelé, o Zona, o Cruyff, jogadores excepcionais. Eles treinaram desde cedo. Começaram desde cedo e começaram a treinar mais do que os outros.
determinação, disciplina, mas também trabalho direcionado de muita dedicação e mérito deles, que vai gerando que o conhecimento de automatização, vamos dizer assim, de hábitos e comportamentos, que os tornam diferenciados, os tornaram diferenciados, além de toda a técnica. Então tem um livro que diz, talento não é tudo, e realmente é isso, talento não é tudo. Isso muda completamente a concepção de como a gente vê o futebol e vê o esporte. E aí o livro trata disso, de como eu desenvolvo talento e como eu estabeleço propósitos e metas para ser um grande jogador de futebol, um grande profissional e um grande treinador, vamos dizer assim. Legal, legal. Que aula tivemos, Flávio, do professor Fábio aqui, né, falando sobre futebol. Aprendemos muito e esperamos também que o pessoal de casa também possa aprender também cada vez mais sobre esse mundo do futebol, Flávio. É um tema bastante interessante, né? E bom ter uma pessoa assim como professor para poder explicar aí de fora a fora e, né, para a gente poder entender melhor ainda mais sobre esse tema. É isso aí. Para entender tudo dentro e fora das quatro linhas, né? Exatamente. Que é o futebol, essa paixão que o brasileiro tem. E então, só deixar então os agradecimentos finais, deixar uma palavra final para o professor Fábio Alves Ferreira, para a gente se despedir então do programa de hoje. Professor Fábio, obrigado pela entrevista de hoje, foi um carinho, foi muito bacana te receber e a gente também aprender nessa edição de hoje do programa Entre no Jogo. Bem, quero agradecer, Evandro, quero agradecer, Flávio, pela oportunidade, ao Ninter, mais uma vez, por abrir esse espaço para a gente. Dizer para aquele que quer chegar, qualquer que seja a profissão, a escolha, que tem um sonho, acredite em si. Eu sei que todo mundo vai falar assim, não, você precisa acreditar em si, mas acredite de verdade. E o principal, estabeleça propósitos e metas, né? Por que eu vou fazer? Qual é o meu propósito? E a partir daí, quais são as minhas metas? Estabeleça metas factíveis. Então, a minha primeira meta foi me formar em educação física. Depois, me especializar naquilo que eu queria. Depois, praticar aquilo que eu queria, ir para um clube, começando, saber que eu ia ter que recomeçar toda uma nova carreira, embora eu já tivesse consolidado no direito. E a partir daí, entender que o processo ele é contínuo, mas ele vale muito a pena. É gratificante, é valoroso demais você chegar e ver que você conseguiu alcançar e realizar sonhos. Não há nada melhor na vida do que a realização de sonhos. E isso para mim é o sucesso. O sucesso nada mais é do que a realização de sonhos. Muito bom a conversa de hoje, que a história, a trajetória do professor Fábio sirva de inspiração para quem acompanhou o programa de hoje. Então, Flávio, a gente se despede então do programa Entre no Jogo. Obrigadão por... Obrigado, Evandro. Mais um programa especial pra gente. Agradecer mais uma vez a presença do professor e até a próxima. Então, até a próxima edição do programa Entre no Jogo, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço.